Outro dia, uma amiga me perguntou: Ernesto, de onde saiu tanta gente doida, tanta gente ignorante, gente que nega a ciência, gente que se expõe ao risco de ser contaminada, gente que debocha da dor das famílias que estão sofrendo? E eu percebi que várias pessoas têm me feito essa pergunta. Aliás, eu também já me perguntei muito sobre isso. Ah, essa gente sempre existiu. Sempre. Pega seu cafezinho aí, porque é sobre isso que a gente vai falar. Bom, primeiro, todo cara que pensa dessa forma, toda pessoa que pensa assim, é apoiador do Bolsonaro. Apoia o Bolsonaro. Nem todo mundo que apoia o Bolsonaro pensa dessa forma, mas todos que debocham do vírus, que negam o vírus, né, que desdenham da dor do próximo, que não têm a mínima empatia, né, que mesmo sem necessidade andam recebendo o auxílio emergencial, né, que andam pelas redes vomitando seus delírios conspiratórios, e etc. Esses todos apoiam o Bolsonaro. Mas eu queria falar inicialmente para o primeiro grupo, ou seja, aqueles que ainda apoiam o Bolsonaro, mas não são fascistas, não são perturbados intelectualmente. Esses apoiadores, esses caras têm em comum o fato de se classificarem como de direita. Pessoas que apoiam o livre mercado, né, os liberais. Cara, sério mesmo, eu não vejo problema nenhum em vocês pensarem dessa forma. Nenhum. Ser de direita, ok. Acreditar no livre mercado, ok também. Eu sou um cara de esquerda e está tudo bem também, ok. Mas vocês têm que conhecer um pouquinho o que vocês defendem. E eu falo isso, não é para debochar. Né? Eu falo isso porque, inclusive, apoiar o Bolsonaro hoje, nesse momento, é, no mínimo, uma contradição enorme, mesmo para vocês de direita. Sabe por quê? A política econômica e o trato dele em relação à pandemia, nenhum governo liberal de direita do mundo está fazendo. Nenhum. Pega o exemplo do Chile, nosso vizinho aqui, ó. É um governo de centro-direita. E está anos-luz na nossa frente, no trato da economia, na preparação do Estado para salvar ou para recomeçar, né, um projeto de retomada econômica. O Bolsonaro só fala em vender o patrimônio. Ele só fala em vender o patrimônio brasileiro. Agora mesmo, eles venderam a água. Como se a água fosse uma mercadoria. Não é. A água é um bem público. Eles querem vender todas as estatais, bancos públicos, como o Banco do Brasil, né, o Guedes, o Tchutchuca, na reunião, estava falando isso. Ele só tem esse plano. Camaradas, nós estamos no meio de uma pandemia mundial. Os países do mundo todo estão se preparando para a retomada econômica, o pós-pandemia. E sabe como? Com o Estado sendo o formulador e indutor de políticas públicas, de planos, de ações. O governo, o Estado, é ele que vai fazer isso. Foi assim pós-Segunda Guerra Mundial, o Estado que reconstruiu a Europa. Foi assim aqui no Brasil, na crise de 29,
Porque o mercado não dá conta disso. Né? Na crise, não é só o pobre que sai prejudicado. Né? O empresariado também, né? Os pequenos, médios, grandes. Os caras quebrados, como é que vão salvar a economia? Como é que o mercado vai salvar? Para o mercado, é salve-se quem puder, velho. É a natureza do mercado. Por isso que o mundo todo está se preparando. Né? Os governantes, né, de esquerda, de direita, de todas as cores partidárias e paixões, né, estão se preparando o Estado, né, criando alternativas, né, primeiro para proteger o povo da contaminação, né, e também para a retomada econômica. E aqui, o que a gente tem? Aqui a gente tem um presidente que, para usar máscara de proteção, precisa de um juiz mandar. O auxílio emergencial, o cara faz, mas faz na marra e mal feito. Um monte de picareta recebendo e pessoas passando fome, humilhação e não conseguem receber. E vocês, empresários, também. Milhares de bares e restaurantes estão fechando. A imprensa está noticiando. É só olhar pequenas, médias empresas falindo. Por quê? Falta de dinheiro. Falta de dinheiro do governo? Não, meus caros. Dinheiro tem. Eles não têm vontade política e muito menos capacidade gerencial para fazer com que o dinheiro chegue aí na ponta até você. Chega aí para quem precisa. Eu vejo um monte de amigos empresários que não conseguem colocar a mão nesse dinheiro. E o dinheiro que é para salvar a sua empresa, o seu negócio. Um monte. Então, meus caros, até para o mercado, até para os liberais, o governo Bolsonaro é uma merda. Por isso que eu estou dizendo que vocês liberais, vocês de direita, e eu não falo isso como uma forma, né, de atacar, fraternalmente, vocês estão apoiando o algoz de vocês. É uma contradição enorme. Apoiar o governo Bolsonaro é uma contradição. Quanto antes esse cara sair, mais rápido a gente vai poder criar mecanismos e alternativas para um projeto de retomada econômica. Não tem jeito. Ele não sabe. E pior, ele não tem capacidade de gestão. Bom, e tem aquele outro grupo que apoia o Bolsonaro porque se identifica, né, com a perversidade dele. E essas pessoas aí sempre existiram. Então, quando as pessoas me perguntam de onde, né, saiu essa gente, eu digo, sempre estiveram por aí, às vezes bem próximo da gente. E posso te falar, cá entre nós, eles já tinham nos dado sinais que eram assim. Pode olhar aí, as pessoas que você conhece que são assim. Puxa aí na sua memória. Por exemplo, eu convivi com um cara, na época que eu joguei futebol, o cara era treinador de um clube que eu passei. E o que esse cara fazia? Primeiro, tratava os jovens, né, os jogadores da base, os juniores, como são chamados, como lixo, sem respeito nenhum. Eu lembro de uma situação, ele tinha mania de estender o treino até mais tarde. Né? O treino durava aí até umas 17, 17h30, né? E às vezes ele levava o treino aí até 6, 6h30, quase 7 horas da noite. E essa molecada, os júniores, né? Ou seja, esses caras eles não tinham salário, né? Eles tinham uma ajuda de custo. Né? A maioria fazia faculdade. Devia ter aí uns 8, 10 deles. E quando o treinador arrastava o treino até mais tarde, essa molecada saía cantando pneu, saía correndo. Por quê? A maioria tinha prova, tinha trabalho para entregar, enfim. Eu resolvi falar com esse cara, esse treinador.
Bom, primeiro que para minha surpresa, acho que só um ou dois jogadores, né, profissionais, os mais velhos como eu, me apoiaram. O resto fingiu que não era com eles. Sabe o que o treinador me respondeu o dia que eu falei com ele? Na frente de todo mundo, numa reunião. Esses caras querem ser jogador de futebol ou querem estudar? Oi? Pois é. Essa foi uma. Mas tem um monte delas. Imagina, cara. Pô, ajudar a molecada para estudar, velho. Facilitar, incentivar, tratar com respeito. Essa atitude aí mostra exatamente como essas pessoas já existiam. Né? Quem é que nunca teve uma namorada, um namorado, ou mesmo um marido, ex-mulher, que dizia, por exemplo, bandido tem que morrer mesmo. Né? Quem nunca teve um amigo ou uma amiga que já mostrava lá no passado, né, quem era? Com esse tipo de atitude. Gente metida esperta, que quer levar vantagem em tudo. Não é? Gente que engana as pessoas para se dar bem. Não é? Essas pessoas, meus caros e caras, sempre existiram e se revelaram agora. Você que tem um amigo assim, ou uma amiga, ou conhece alguém assim, dá um toque, dá uma avisada aí para essa pessoa. O mundo nunca vai ser perfeito. Nunca a gente vai ter só pessoas boas, pessoas de boa índole. Não é? A questão é de que lado você vai querer estar. Você pode ser de direita, esquerda, seja liberal, comunista, gay, hétero, maconheiro, policial, seja o que você quiser. Só não seja patife.